E a Bianca Didoni está lá em Sorocaba, na Delegacia de Defesa da Mulher, onde hoje as delegadas elas trouxeram à tona tudo aquilo que deu à polícia elementos para atestar que se trata de um assassinato, a morte de uma criança de 3 anos, isso na semana passada. Bianca. Rodrigo, a gente acompanhou esse caso desde a semana passada, fomos até a unidade de pronto atendimento do Parque São Bento, onde essa criança deu entrada, infelizmente já sem vida, uma menininha de 3 anos, e ela foi levada até a unidade de pronto atendimento pelo cunhado, o cunhado que tem a guarda dessa menina e de mais 2 crianças também. Ele é casado com a irmã dessa vítima, dessa menininha, que o corpo dela foi encaminhado até o Instituto Médico Legal e lá, Rodrigo, ficou constatado politraumatismo, ou seja, várias lesões graves pelo corpo. A delegada da Defesa da Mulher ouviu toda a família, inclusive esse homem, o cunhado da menininha, ele alegou que essa criança caiu de uma escada. Bom, então, foi feita toda uma perícia no local que essa criança caiu e ficou constatado que era uma queda ali de uma escada de 2 degraus. Só que exames mais detalhados do Instituto Médico Legal essa semana, Rodrigo, não só lesões como politraumatismo. A morte, na verdade, foi por uma lesão no fígado, que não tem nada a ver com queda de escada. Quem vai trazer todos os detalhes desse caso, uma investigação bastante minuciosa, delicada, é a delegada do caso. Boa tarde, doutora Renata Zanin, para falar dessa linha de investigação que muda a partir do momento desse laudo, dessa lesão no fígado. Boa tarde. Boa tarde. Então, a partir dessas constatações, essas incoerências, né, do que ele falou no momento da realização do BO e ontem que nós tivemos a reconstituição dos fatos, ele nos traz uma informação nova. Ele diz que momentos antes dessa queda de escada, ele teria apertado essa menina, né, na região da cintura, e aí traz uma luz porque seria uma evidência capaz e compatível com o que o laudo apresentou. A gente está falando de um jovem de 20 anos, que então, num primeiro momento, alega que ela cai da escada e depois fica constatado. É claro que agora a investigação ela tem que trazer mais detalhes por conta da cronologia dela, se isso aconteceu antes da queda ou não. Isso, porque a própria perícia, né, aduz que aquela lesão do fígado, ela tem um período para levar à morte. Então, precisamos identificar em que momento foi esse possível apertão, se foi um apertão, em que circunstâncias aconteceu esse apertão. Então, com a chegada deles, né, porque ele diz que foi na rua, chegou na residência e a seguir ela caiu da escada. Em que momento esse a seguir? Né? Tudo isso precisa ser identificado na perícia. Motivação, ele alega alguma coisa, por que dar um apertão na criança? Ele conta que ele estava retornando da escola, ele foi buscar a criança mais velha de 11 anos na escola, e no retorno, ele brincando com um carrinho, e a menina estava dentro desse carrinho, a menina acabou caindo do carrinho. E ele ficou nervoso com aquela situação, porque a menina estava de pé e não sentada, segundo palavras dele, e quando ele foi resgatar essa menina do solo, ele apertou na região da cintura, ele mesmo, né, num descontrole de raiva, e não mediu a sua força e colocou a menina de volta no carrinho. E depois foram para casa. E ali surgiram algumas evidências que realmente confirmam que essa lesão estava causando dor na menina, né? Bom, então agora ele segue preso, doutora? Segue preso, ele está cumprindo a prisão temporária. Ao longo desses 30 dias, né, que é o que dura a prisão dele, novos laudos periciais vão ser expedidos. Vamos ouvir a menina de 11 anos, né, guardado o respeito aí pelo luto da perda da irmãzinha e alguma outra testemunha que porventura surja. Bom, é importante a gente frisar que é uma ocorrência assim, bastante delicada pelo próprio histórico familiar, né? A gente está falando em que a irmã tem a guarda, a irmã mais velha, de 17 anos, tem a guarda de mais 3 irmãs, casado com esse suspeito de 20 anos. Aquele ambiente é assim, o suspeito de 20 anos, ela de 17. Ambos tiveram um filho de 11 meses, que mora na residência por óbvio. Ela, então,
recebeu a guarda das irmãs, de 11 meses, 3 anos que faleceu e a de 11 anos. Tudo isso porque no convívio com a genitora, né, antes havia denúncias de maus tratos, de uso abusivo de entorpecentes. Então, essa guarda foi passada para o conselho e o conselho passou a guarda para essa irmã mais velha. Então, nós tínhamos uma residência com bastante crianças, e a irmã de 17 e o suspeito com 20 anos. E essas crianças onde estão hoje? Estão com familiares dela, né, sob o acompanhamento do conselho tutelar. O filho do casal permanece com ela. Doutora, é uma investigação assim que ela está se iniciando, né? Porque ainda dá para a gente falar se é doloso, se é culposo. Sim, e eu digo iniciando mesmo porque o que tínhamos era uma queda da escada. Então, agora temos que passar para a investigação desse suposto apertão. Então, é uma circunstância nova que muda realmente a figura da investigação. Em que momento, por quê, se foi doloso, se foi culposo, se foi na tentativa de... Então, tudo isso precisa ser analisado agora na investigação para a gente poder fechar de forma mais justa possível para ambas as partes, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Rodrigo, então, mais um caso aqui. Felizmente esse, a gente falou na semana passada que era uma morte suspeita e agora a linha de investigação desse caso muda, né, no sentido que tem uma lesão que não foi de queda. A gente até na semana passada questionava, né, da onde ela caiu da escada, caiu da cama, caiu do berço, mas agora a linha de investigação ela muda e continua. Eu volto com você aí no estúdio.